Eu vou começar novamente um curso na ABC, né? É ali nas Casas Casadas, em Laranjeiras, e a aula é presencial. Isso, para mim, eu já tentei dar aula virtual, para mim, eu prefiro bastante as aulas presenciais. O curso é o seguinte: vou começar agora, então, de novo, tá, Lohan? Vou iniciar agora, tá? Bem, o curso que eu vou dar agora, eu já dei, eu venho dando na ABC, é um curso basicamente de método, né? Porque assim, o que a gente faz quando a gente faz um figurino para um filme, a gente faz um projeto para aquele filme. Cada filme tem um roteiro, cada filme pede uma quantidade X de figurinos, cada filme pede um tipo de figurino, né? Então, assim, o nosso projeto, ele vem, ele é feito a partir de todas as coisas que a gente considera que têm que ser atendidas, né? Então, assim, a partir daquele roteiro, da visão daquele diretor, do diretor de arte com o qual a gente trabalha, dos atores, a gente vai, através desse método que a gente vai estudar, né, criar um projeto. Então, a gente vai, nas aulas, desde o início, aprender como identificar as perguntas que a gente tem que responder para fazer um projeto, né? Porque eu considero basicamente o que a gente faz um projeto de design, né? Por isso mesmo que chama-se, em inglês a palavra é costume design, né? Então, ou seja, a gente vai idealizar, né, o figurino para aquele determinado filme, né? Então, assim, não é como quando você faz o design de uma geladeira ou de um carro, né? Você vai atender a determinado cliente, você vai atender a um determinado orçamento, você vai atender a várias coisas que são colocadas para que você projete aquela mercadoria, né? Um carro, uma geladeira, o que seja, né? No nosso caso, a gente vai projetar todos os figurinos que vão atender aquele filme, né? Desde a parte. Então, o que a gente vai aprender é o método. Que método a gente usa? Como é que a gente, né, se apropria do roteiro, identifica o que a gente tem que fazer, né? Orça aquele figurino e apresenta para o diretor e para o diretor de arte, né? Então, é isso que a gente vai fazer. O último curso que eu dei foi muito bacana, eu gostei muito. Eu senti, me deu a impressão que os alunos ficaram satisfeitos e tem um resultado muito bom, porque como a gente, na ABC, a gente vai passo a passo até chegar, né? Como eu falei, faz esse projeto desenhado e depois produz o projeto, né? Coloque esse projeto num filme, porque a gente, no final, a gente faz um figurino, cada grupo faz um figurino para um determinado curta, né? Porque a gente tem aula de direção, aula de continuidade, aula de estilo, aula de cenografia, aula de fotografia, né? Então, juntam-se todas essas. Só um minuto que eu vou fechar aqui, que está um barulho. Desculpa, gente. Então, assim, juntam-se todas essas matérias e, no final, a gente faz um filme. E isso é muito legal, porque a coisa não fica só na teoria. A gente vai para a prática. E é na prática que a gente vê se aquilo que a gente projetou, desenhou, está funcionando ou não. E dessa vez a gente fez durante o final de semana, cada dia rodou um curto. Então, no final do curso, foram rodados 4 curtas para os quais a turma, cada grupo fez um figurino, né? Para um dos curtas, para um curta. E o resultado foi muito bom. Foi muito bom porque os diretores de cada curta, que também eram alunos, gostaram. Eu achei muito bom. E sábado agora a gente vai terminar uma avaliação de cada projeto. Eu acho que esse método, né, tem uma pequena apostila que a gente distribui, esse método é um método que ajuda você
a, a hierarquizar e avaliar os seus passos, um passo a passo. Eu começo por onde? Eu primeiro decupo, depois eu, sabe? Então, assim, cada um vai usar esse método de acordo com o projeto que estiver fazendo. Mas é um método que eu acho que funciona muito bem. Tem uma menina aqui que é a Ana Paula. Será que ela quer fazer alguma pergunta para saber mais ou menos do que se trata o curso? Você está me ouvindo, Bia? O que você acha, Lohan? Eu aguardo. Você está me ouvindo, Bia? Vou continuar aqui. Eu acho que eu estou Então, sem assim, como não tem perguntas, assim, é basicamente isso. Vocês vão em cada aula até o final. A gente também tem uma aula, depois que a gente faz todo esse passo a passo, né, de metodologia, a gente tem, como eu falei, a parte prática. A gente vai para o acervo, a gente escolhe os figurinos dentro do que a gente desenhou, a gente faz a prova nos atores, né? Eu achei muito, como eu falei, um resultado muito bacana. E durante essa semana, também duas alunas de um outro curso aqui da ABC começaram a trabalhar, então elas estavam satisfeitas e dizendo que o método ajuda um pouco, sim. Eu, eu aprendi muito, né? O primeiro filme que eu fiz foi um filme grande, longo, né? Não só um longa-metragem, mas ele foi longo. E foi nesse filme que, basicamente, eu aprendi tudo com uma figurinista, que é uma ótima figurinista, a Rita Murtinho, e foi ali que eu aprendi, né? Porque esse projeto foi um projeto do mais longo que eu já fiz na vida, e todos que trabalharam. A gente ficou um ano nesse projeto, e foi muito legal, porque assim, ali eu praticamente a estrutura do cinema me foi dada ali, né? E é isso mais ou menos. A gente não vai ter um curso de um ano, então a gente vai aquilo que eu aprendi, né? Naquele primeiro longa que no início eu estava sem saber como agir, né? Eu vou tentar resumir nessas aulas do meu curso, certo? Então é isso. Eu espero que quem se matricular aproveite, goste, e é basicamente isso, tá? Acho que é só isso, né, Lohan? O que você acha? Eu acho que o Lohan não está me escutando. Oi, Ana Paula. Você quer fazer alguma pergunta? Você está me ouvindo? Eu estou te escutando. Você me escuta? Eu estou te escutando ou não? Espera aí. Agora não. Agora você ficou muda. Agora você está me ouvindo. Eu estou te ouvindo. E eu estou te ouvindo também. Pode perguntar. Que bom. Eu tava te ouvindo o tempo todo, mas estava tentando falar aqui, mas acho que não estava dando certo o meu Agora eu estou te microfone. ouvindo. Ai, que bom. Bia, é legal, assim, acho que eu entrei, assim, para ter uma noção, né, muito fora do meu campo de atuação, mas tenho muita curiosidade, assim, O que você faz? Isso deixa para depois, isso. Mas é nada a ver com nada. Eu trabalho na área comercial, é Uhum. distante, assim, mas enfim, minha dúvida é o seguinte, sobre a dinâmica do curso, tá? Eu entendi que é sábados, presencial, acho lindo, também acho que faz toda a diferença, né? Uhum. Mas então a gente tem uma aula que é das 10 às 3 da tarde, é isso? Sim, sim. E aí, como é que funciona isso? A gente é uma coisa teórica, a gente chega e já é prático? Como que é essa dinâmica? As primeiras 3 aulas, eu acho, 3 ou 2 são teóricas, porque a gente aprende a decupar, né? A gente lê um roteiro, né? Um roteiro pequeno, a gente lê esse roteiro, decupa esse roteiro, e vai o passo a passo até você fazer a apresentação.
como os cursos são integrados, a gente, em paralelo, está tendo um curso de direção, né? E está tendo um curso de roteiro. Então, a gente trabalha o roteiro e com os diretores do outro curso, né? Então, você tem que atender aos diretores que vão dirigir aquele curta. Então, depois dessas aulas teóricas e de fazer o projeto, a gente vai para o acervo, escolhe os figurinos, prova os figurinos e filma um filme. Então, o interessante é que você tem um resultado concreto, né, do que você aprendeu teoricamente. Isso é a coisa que eu acho mais interessante do curso da ABC, né? Tanto de direção quanto de roteiro, você vê o que você fez, né? Se quem escreveu um roteiro, você vê o seu roteiro, né, ser filmado, você que dirige, você dirige, né? E o interessante é que às vezes a turma trabalha um roteiro só e cada grupo de direção trabalha de uma maneira, né? Eu depois dou um Aham. artigo, cada um trabalha de uma maneira. Tem um artigo que é um dos primeiros textos de design, numa revista de design, quando eu fiz desenho industrial. E eu não sabia, quando eu fiz, que eu ia fazer figurino. Mas serve muito, porque tem a coisa da metodologia. E nesse artigo, que é um artigo para uma revista de design, a gente fala assim, quantas Julietas existem, né? Você sempre parte do Romeu e Julieta, mas existe a do Baz Luhrmann, existe a primeira que foi feita no diretor italiano, existem vários, porque você é o seu ponto de vista, né? É o olhar sobre Claro. aquela, né? Se você fizer ou a mesma coisa uma novela, você vê um remake, cada remake sai de uma maneira diferente. Eu agora assisti um filme que eu fiquei muito impressionada, porque eu fiquei muito impressionada mesmo, porque assim, eu sou uma pessoa bem mais velha, né? Eu tenho duas netas, né? Então eu levei a minha neta que tem 14 anos para assistir a um filme que eu assisti com 14 anos. Eu assisti esse Que mesmo é? filme, O Morro dos Ventos Vivantes, né? Ah, é maravilhoso. Eu Uhum. assisti, mas é completamente diferente, né? É uma coisa que não tem nada a ver com aquele filme. E já tiveram outros no meio, que até eu já vi. Mas entre aquele filme e esse aqui, anos e anos depois, tem assim um. E aí eu estava conversando com ela, porque quando eu conversei com ela, ela, pelas minhas conversas, imaginava uma coisa e se deparou com outra completamente diferente, eu também, né? Então, Aham. a gente vai, cada diretor, ele vai querer uma coisa, e a gente trabalha atendendo a direção e a direção de arte. É isso que a gente vai aprender também. É um projeto para aquilo, né? Não é um projeto para a gente. Uma vez eu falei assim, eu preciso dirigir um filme. Óbvio que eu não vou dirigir, não é a minha praia. Mas às vezes você fica assim, cara, eu queria dirigir um filme só para eu fazer como eu acho que seria, né? Mas, às vezes, também você encontra um diretor que dá muito certo com você. E mesmo que você não Claro. encontre um que dá certo com você, você tem que aprender a fazer o que ele... a dar para ele o que ele precisa, sabe? Sim, Mesmo que você... sim. Sabe? Você vai traduzir na sua linguagem, né? Através das peças de figurino, da prova com o ator, daquele ator vestido, o que aquele diretor acha que é. Não exatamente o que a Claro, gente acha que é, sabe? Mas claro. é Sim, interessante, perfeito. tá? Perfeito, É, perfeito. tá, Ana Paula? Foi bom. Da outra vez que eu falei aqui, da outra vez que eu falei antes do curso, eu ainda não sabia, quer dizer, eu sei o curso do que se trata, né? Mas às vezes eu fico meio. Ele é basicamente isso, é um projeto para o filme, com a metodologia de projeto, tá? Sim, sim. Não, legal, super bacana, porque isso também reflete em outros projetos de outras coisas, às vezes, Aham. né? Não necessariamente filme, não necessariamente curta, mas Não é interessante. eu fico pensando assim, quando uma pessoa que de moda, eu nunca fui de moda, mas quando você projeta uma coleção, você projeta uma coleção, né? Você tem um tema, você tem
você faz a coleção para o verão, para o inverno, para o outono, você tem um tipo de modelo, a sua coleção atende a jovem ou a pessoas mais velhas, ou atende a um público mais geral, ela é feminina ou masculina, ou ela é uma fast fashion ou não é, né? É a mesma coisa, você vai atendendo um projeto que você atende às questões que são colocadas, né? Se você for Claro. fazer coleção para Riachuelo, na setor praia, no ano de 2025, como é que vai ser? Vai ser latino-americano? Vai ser uma coleção, por exemplo, para a Europa? Vai ser para o Brasil? Vai ser, né? Cada um tem as suas questões específicas, né? Claro, claro. Como você abordar, como você chegar lá e pegar tudo que eu preciso separar para fazer esse projeto. Tá? Sim. E essa metodologia do storytelling que é interessante, né? Como é que a gente conjuga o briefing com o resultado, né? Sim. E agora, por exemplo, tudo que tem, inclusive, eu nunca usei, mas eu sei que tem. Tem agora um programa que você põe o seu roteiro nesse programa e ele já vai te dando todas as quantidades, todas as épocas, sabe? Ele vai te dando respostas. É um método. Inclusive, eu estou a fim de ver como funciona pela primeira vez, sabe? Sim. É bem Eu acho interessante. que a inteligência artificial hoje ela faz muita coisa, né? A gente vê esses vídeos prontos, é a década de 20, aí o vídeo automaticamente pega, né, aquela roupa daquela época e coloca no vídeo Vai. automaticamente com as pessoas, a arquitetura, a personagem e tudo mais. Mas a sensibilidade, ela não vai nunca chegar, né? Então, assim, o diretor dizer exatamente o que ele quer, como ele quer, é diferente de o que era moda na década de 20, né? Tudo bem, mas às vezes não é isso, né? Eu acho que ajuda, às vezes, por exemplo, quando você faz um figurino para uma série, você está atendendo aos streamings, seja a Amazon, Netflix, por exemplo. Você não é um filme, não é um longa-metragem para um diretor. É um projeto para um streaming que é uma mercadoria mais delimitada, né? Então, quando você está fazendo um projeto para o streaming, às vezes a IA ajuda muito a você fazer a apresentação, né? Não é que você vai fazer aquele figurino, mas você vai apresentar uma ideia do que você vai fazer, uma referência, né? Porque o seu projeto também é uma referência. Quando é época, quando é atual. Quando é época, o seu projeto fica muito mais parecido com o que você realmente vai fazer. Porque você não pode, por exemplo, você não tem como como eu diria, se você for confeccionar para a atriz principal, você não vai fazer 5 roupas para escolher uma. Você vai fazer uma roupa para cada situação e você vai aprovar com o diretor, aprovar com a atriz, né? E você vai fazer aquilo. Porque cada filme tem um caminho, né? Sim. Se for época, se for atual, se for se passar um dia, se passar em um ano, se passar em 10 anos, se tiver uma virada, se não tiver. Cada filme pede coisas que você vai descobrir através do roteiro. Né? Sim, sim. É isso. Tá ótimo. Então é isso, Ana Paula. Foi um prazer. Legal demais. Tá? Prazer é meu, enorme. Vou lá fazer minha inscrição, que eu fiquei animada. Falou. Beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Lohan. Tchau.